Hoje nós vamos falar acerca do teto remuneratório dos servidores públicos. É evidentemente que os servidores públicos eles estão sujeitos a um teto máximo remuneratório. Não pode, o Estado, quando paga aos seus servidores públicos, pagar qualquer valor. Evidentemente que existe um valor previsto em lei, e esse valor deve sempre se adequar a um paradigma máximo remuneratório. No entanto, para a gente chegar à situação que existe atualmente, ao modelo atual, nós temos que voltar um pouquinho na história e analisarmos as tentativas que existiram no passado em relação à criação do teto constitucional. A Constituição Federal, no seu texto originário, no 37, inciso 11 da Constituição, fazia referência à época a 3 tetos distintos a nível federal. Um para o Poder Executivo, um para o Poder Legislativo e um para o Poder Judiciário. Não tínhamos um teto unificado. Eram 3 tetos distintos, Servidores do Legislativo sujeitos a um teto, servidores do Judiciário sujeitos a um teto, servidores do Executivo sujeitos a outro teto. No entanto, apesar do texto constitucional originário determinar que todas as vantagens deveriam estar distritas a esse teto, a esses tetos respectivos, o STF, em inúmeras decisões, ressalvou do teto as chamadas vantagens pessoais. Entendeu o Supremo que o teto seria um paradigma máximo remuneratório para limitar a organização das carreiras no serviço público. Mas se o servidor público tivesse alguma vantagem pessoal, o que seria vantagem pessoal? Um anuênio, uma chefia incorporada, um carro de direção que foi incorporado, um quinquênio, enfim, algumas vantagens que dizem respeito a ele, servidor público, mas não dizem respeito à carreira como um todo. Essas vantagens pessoais, entendeu o STF que poderiam sim ir além do teto, de forma que boa parte daquilo que se pretendeu com o texto constitucional foi por água abaixo, já que o próprio STF ressalvou as chamadas vantagens pessoais. Veio então a emenda 19 em 98. A gente sabe que a emenda 19 é uma emenda importantíssima do ponto de vista administrativo. A gente pode dizer que a emenda 19 é que introduziu no Brasil um novo modelo administrativo. Essa emenda 19 é a emenda que, por exemplo, inseriu na Constituição Federal o princípio da eficiência. E essa emenda 19 modificou o 37, inciso 11 da Constituição, unificando os tetos, ou seja, criando um só teto remuneratório para os 3 poderes. Ao invés de termos um teto para o Judiciário, um teto para o Legislativo e um teto para o Executivo, teremos um só teto. O subsídio mensal de ministro do STF passa a ser o parâmetro máximo remuneratório. O que o ministro do STF ganha mensalmente passa a ser o paradigma máximo remuneratório para os 3 poderes, para o Legislativo, para o Judiciário e para o Executivo. Não existem mais 3 tetos distintos, mas sim um só teto, que corresponderá ao subsídio mensal de ministro do STF. No entanto, essa mesma emenda 19, ela alterou no texto constitucional o artigo 48, inciso 15, dizendo que esse subsídio do ministro do STF seria fixado a partir de um projeto de lei de iniciativa conjunta dos 4 presidentes, da República, do Senado, da Câmara e do Supremo. Ou seja, os 4 presidentes teriam que se reunir e encaminhar um projeto de lei único para fixar o subsídio do ministro do STF, já que seria o parâmetro máximo remuneratório. No entanto, esse tal projeto de lei nunca foi encaminhado ao Congresso. Nunca esses 3 poderes chegaram a um consenso. O Judiciário queria um pouco mais, o Executivo queria um pouco menos, o Legislativo um valor intermediário. De forma que nunca chegaram a um valor uniforme. Consequentemente, tal projeto de lei sequer foi encaminhado ao Congresso. Consequentemente, entendeu-se que a novidade da emenda 19, com a unificação dos tetos e sujeitando todas as vantagens ao teto constitucional, inclusive as vantagens pessoais, a emenda 19 entendeu-se à época que ela não seria auto-aplicável. Ela só teria aplicabilidade quando o tal subsídio fosse fixado.